Hoje eu quero falar sobre a técnica de empilhar hábitos, ou a técnica do assim que. Eu vou explorar o que seria essa técnica, por que ela é tão interessante. No final vou te dar exemplos de como eu usei e 3 passos bem simples para a gente poder implementar essa técnica. E eu aprendi ela há uns 2 anos atrás, fazendo um curso do Rafael Medeiros, um curso de produtividade. Ele ensinava várias técnicas de produtividade e uma delas era essa, do assim que, a técnica de empilhar hábitos. E desde então eu comecei a utilizar essa técnica e consegui finalmente colocar alguns hábitos que eu gostaria de ter, consegui colocar eles na minha rotina. E a ideia da gente cultivar bons hábitos é porque todo mundo sabe que a gente tem que cultivar bons hábitos. Por que cultivar bons hábitos? Basicamente porque a gente é a soma dos nossos hábitos, do nosso eu do passado até hoje. Aquilo que a gente faz repetidamente, a gente acaba se tornando aquilo. A teoria, eu já até falei isso aqui, pode parecer repetitivo, mas a teoria dos outliers fala que a cada 10 mil horas que você acumula em uma atividade, você se torna especialista naquela atividade. E se a gente não precisa pensar nas 10 mil horas e se tornar especialista, se a gente usar a lei de Pareto, a gente vai ver que 80% do resultado vem com 20% do esforço. Então, 20% de 10 mil horas seria apenas 2 mil horas. Com 2 mil horas, eu seria 80% especialista em alguma coisa. E se a gente aplicar Pareto novamente, com mais 20% do esforço, eu teria 64% de um especialista. Ou seja, 2 mil vai dar o quê? Vai dar 400 horas. Agora pensa para você ver, uma coisa que você faz todo dia, a vida inteira. Rapidamente você acumula aí várias e várias horas e se torna especialista naquilo, seja aquilo uma coisa boa ou seja aquilo uma coisa ruim. E é óbvio que a gente quer sempre melhorar, a maioria das pessoas quer melhorar e todo mundo já sabe que a gente tem que cultivar bons hábitos, sei lá, tem que orar, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que estudar, tem que ler. Tem vários hábitos aí que todo mundo já está cansado de saber que são bons hábitos, que é interessante a gente ter bons hábitos. Mas como colocar isso na prática? É muito difícil. Porque saber, eu já sabia disso há muito tempo. Só depois que eu comecei a estudar mais do assunto, eu consegui aprimorar. E a gente vai adquirindo ferramentas. Nem sempre a gente vai usar a mesma ferramenta, mas a partir do momento que a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais possibilidades de solucionar os problemas que aparecem. Então, uma situação eu escutei até isso aqui hoje, né, num vídeo do Elton Luiz. Eu voltando ao trabalho, eu escuto algum vídeo dele, e aí ele falando assim, uma situação é quando a pessoa tem um problema e não sabe como resolver. Uma outra situação é quando a pessoa tem um problema e tem uma forma de resolver. E uma outra situação é quando a pessoa tem um problema, mas tem várias maneiras de resolver. Observe que quanto mais ferramentas você tem, maiores são as suas chances de solucionar os problemas que aparecem na sua vida. Então, com a questão de hábitos, produtividade, é a mesma coisa. Então, é interessante a gente aprender várias ferramentas para a gente poder utilizar a ferramenta que for mais adequada para cada tipo de problema em cada momento da nossa vida ou para cada adversidade que aparecer. E essa é uma das técnicas que me ajudou bastante. Eu já citei outras aqui, né, no canal, e essa é uma técnica que é bem bacana e ela consiste basicamente então no que? A gente vai pegar um hábito que a gente já tem e vai empilhar. Assim que a gente fizer esse hábito, a gente coloca um outro hábito no vácuo. Já viu o cara lá do Fórmula 1, quando ele está correndo, aí vem um outro logo atrás, assim, tentando pegar o vácuo dele para poder ganhar velocidade e ultrapassar? É mais ou menos essa lógica. Na hora que tiver um hábito passando, a gente vai colar ali, ó, no vácuo dele ali, ó, e aproveitar toda a nossa estrutura neural e etc., que tem a ver com aquele hábito, e usar ela para a gente poder puxar junto outro hábito. Então vou dar o exemplo de como que eu fiz. Por exemplo, eu comecei a usar isso, quem me segue lá no Instagram viu, quando eu estudei essa técnica, e eu falei, já sei.
eu quero colocar o hábito de fazer um treinamento de cardio. Eu já sou bem acostumado a fazer treino de força, de hipertrofia, mas o cardio sempre deixava para lá. Aí eu falei, vou fazer o cardio. Só que não dava para eu colocar esse cardio junto com o meu treino de força na época que eu queria implementar isso, que foi uns 2 anos atrás, quando eu estudei, quando eu fiz esse curso. E por quê? Porque eu treino de manhã. E geralmente, né, na maioria dos dias eu treino de manhã e naquela época eu treinava bem cedo, por volta de umas 5 horas da manhã. E assim, eu não estava querendo abrir mão do meu treino de hipertrofia, de força que eu fazia ali, tirar uma parte dele para colocar cardio. E na hora que eu acabava ele, já tinha várias outras coisas porque eu tinha que fazer, não dava para eu encaixar exatamente ali. Então eu observei aonde que eu poderia encaixar. E eu tive a ideia de encaixar assim que meus filhos dormissem. Então, assim que meus filhos dormissem, eu coloquei o card ali empilhado, logo em seguida. Porque meus filhos, eu tenho 3 filhos. Minha esposa está grávida do quarto, graças a Deus. E as crianças exigem uma certa rotina. E principalmente quando elas dormem a noite inteira já, a gente aqui em casa pelo menos conseguiu isso estabelecendo rotina. Então elas têm uma rotina de sono. Então chega no final do dia, tem uma sequência de atividades que sempre se repetem. E aí a gente vai, dá banho, dá janta, faz ali, né, a escova dente, passa fio dental, enfim, tem aquela, vai escurecendo as luzes e eu entro com eles pro quarto e faço eles dormir. Aí eu oro com eles, dependendo ali, conto a história, canto, enfim. E aí eles dormem. Ou seja, eu já tenho esse ritual todo dia, todo dia. Sábado, domingo, feriado, tem esse ritual. E aí eu pensei, esse é um bom momento, por exemplo, para poder encaixar um hábito. Aí eu fui lá e encaixei um treino de cardio. E aí eu comecei com 5 minutos. Aí eu usei a outra técnica, a técnica dos hábitos atômicos, do treino atômico, que eu já falei aí em algum outro vídeo, não vou adentrar nele agora. Nesse caso eu usei 2 ferramentas então para poder colocar esse hábito em prática. E aí naquela época eu, na verdade, usei 3 ferramentas, porque eu também fiz o comprometimento público. Eu falei lá no meu Instagram que eu ia fazer isso, e sempre que eu fazia, eu postava. Então aquilo ali criava um comprometimento público. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma coisa, se a gente já se comprometeu publicamente com aquela coisa, a gente acaba tendo um ímpeto a mais para ir lá fazer. Porque às vezes por nós mesmos a gente ia falar assim, tô com preguiça, hoje eu não vou não. Mas como eu tinha que postar e tinha um pessoal acompanhando, eu me sentia ali, digamos assim, obrigado a ir, mesmo nos dias que eu não queria ir, mas era bom, porque depois que eu ia, eu me sentia com a sensação de dever cumprido, sentia que eu estava fortalecendo o hábito, mesmo que fosse só 5 minutos por dia. Então, ó, pra você ver, eu usei 3 técnicas nesse exemplo, né? E aí eu fiz isso, na época eu fui postando e tal, até eu criar o hábito do treinamento cardiovascular. Retomei esse hábito. Na hora que esse hábito estava consolidado, eu resolvi tirar ele daquele horário e passar para um outro horário. E aí eu faço em outro momento hoje. Eu não faço mais assim que meus filhos dormem. Porque eu já criei esse hábito, já está bem consistente. Já tem muito tempo que eu não estou falhando aí no treino cardiovascular. Mesmo não sendo aí o treino que eu mais gosto de fazer. E aí, eu usei também essa mesma técnica para começar a gravar vídeo. Eu tinha essa vontade de gravar vídeo, não conseguia gravar vídeo. E se você já me segue ou vê os vídeos aqui para trás, um dos motivos de eu começar a gravar vídeo é justamente eu conseguir melhorar a minha comunicação, melhorar a minha capacidade de explicar as coisas, aprender comigo mesmo, porque a partir do momento que a gente explica as coisas, a gente está aprendendo também. Então quem ensina aprende 2 vezes, né? Então a partir do momento que eu tento trazer os conhecimentos que eu tenho para cá, eu estou reforçando aqui as minhas conexões neurais, estruturando meu raciocínio. Isso me ajuda a consolidar então esses raciocínios, esses pensamentos, esses ensinamentos. Me ajuda também a melhorar aqui a minha fala, enfim, eu tinha essa vontade. E eu sabia que para eu desenvolver isso eu precisava de horas de voo.
às 10 mil horas, ou pelo menos às 400 horas. E para isso tinha que fazer o quê? Se possível, fazer vídeo todo dia. Fazer vídeo todo dia, porque aí eu vou acumulando experiência, vou acumulando bagagem, vou acumulando horas de voo, e à medida que eu vou acumulando isso, eu vou fazendo duas coisas. Eu vou fortalecendo um hábito, mas ao mesmo tempo eu vou melhorando essa habilidade. E aí, novamente, onde que eu pensei de encaixar? Assim que meus filhos dormissem. E aí eu faço a rotina de sono deles, logo em seguida eu venho para cá gravar o vídeo. Então, às vezes vocês podem perceber que na maioria dos vídeos está de noite. Quando o vídeo está de dia, a iluminação é muito mais bacana, eu estou mais acordado. Outro dia, até essa semana, ontem, uma pessoa perguntou: pô, mas você está sempre com o olho vermelho? Eu falei: cara, algumas semanas para trás eu estava, porque eu peguei uma conjuntivite brava que eu custei a sarar. Mas depois da conjuntivite, muitas das vezes eu vou gravar, eu estou com muito sono. Porque tem vezes que os meninos demoram a dormir, mas como eu estou com o propósito de vir cá e gravar na maioria dos dias, eu estou conseguindo fazer isso aí consistentemente. Se você observar o canal aí, eu publiquei muitos vídeos nos últimos 2 meses, então estou conseguindo manter essa consistência. Então às vezes eu estou cansado, saio com muito sono, mas eu venho cá para fortalecer o hábito, venho cá, abro a câmera e começo a gravar. E às vezes eu estou com sono, estou com o olho vermelho, venho cá e faço isso. Por quê? Porque assim que, é o compromisso que eu fiz, assim que meus filhos dormirem, eu venho cá e faço vídeo. Obviamente que como isso aqui já está se tornando um hábito bem consolidado, às vezes no final de semana, num feriado, eu consigo gravar o vídeo em outro horário, o que eu até gosto mais. Mas ao longo da semana eu não tenho outro momento para gravar, porque a rotina do dia a dia é corrido pra caramba. Então eu venho cá e gravo esse horário, e assim eu vou usando o assim que. Ou seja, qual que é a lógica? Você pega uma coisa que você já faz, você vai lá e empilha logo em seguida. Como que eu estou fazendo esse ano também? Esse ano eu queria fortalecer o meu hábito de oração. Então eu coloquei aqui: assim que eu acordar, eu vou orar. E eu tenho feito assim também. E um outro exemplo, que o Rafael Medeiros usa esse exemplo lá no curso, eu sempre lembro dele, me marcou bem. Tinha um empresário lá que queria colocar lá um hábito de leitura, mas a rotina dele era muito corrida e não conseguia encaixar em lugar nenhum e tal. Não lembro agora se era leitura ou leitura da Bíblia, enfim. E aí ele viu ali na rotina dele, colocou assim: assim que eu chegar no trabalho, antes de eu sair do carro, assim que eu chego, eu estaciono o carro, antes de eu sair do carro, eu vou lá e vou ler. Eu estou no ar-condicionado, estou fresco, estou confortável, estou ainda num ambiente tranquilo para a leitura. Na hora que eu sair do carro, vão começar a vir os problemas, vão começar a vir as demandas, eu não vou conseguir mais me concentrar, vou ser engolido ali pelas várias atividades ali da empresa. Então cheguei, estacionei o carro, vou ler a Bíblia, ou vou fazer a leitura, não lembro exatamente do beleza, era uma leitura. E aí ele fazia assim e construiu esse hábito dessa maneira. Então, dito esses exemplos, né, não tem muito o que explicar o que é a técnica. A técnica simplesmente é isso: você colocar um hábito logo em seguida do outro. Assim que eu fiz o outro hábito, é o empilhar o hábito, é pegar o vácuo. Assim que você faz uma coisa que você já faz todo dia, você vai lá e coloca outra. Então, pensando em toda essa explicação, em tudo isso que eu falei, esses exemplos que eu dei, a gente tem basicamente 3 coisas que a gente tem que fazer para colocar isso em prática. Primeiro, na verdade, 3 coisas. Primeiro, a gente tem que fazer uma lista de hábitos que a gente quer cultivar. Para isso, pense no futuro. O que o seu eu do futuro vai agradecer que você tivesse feito hoje? Ou pense hoje. Hoje, o que você agradeceria o seu eu do passado que ele tivesse feito? Pô, se eu já estivesse fazendo isso aqui há 5 anos, hoje eu estaria assim, assim, assim. Pense, então, se você hoje agradeceria por isso, seu eu do futuro também provavelmente agradeceria. Então você pode pensar tanto no hoje, o que você gostaria que hoje você quisesse ter começado a cultivar há 5, 3, 1 ano atrás, ou o que seu eu do futuro vai agradecer porque você está começando hoje. Então você pense nesses hábitos que você quer. Sugiro você começar com no máximo 3, porque você querer implementar muita coisa de uma vez, você cria dispersão, e com dispersão a gente não consegue nada, a gente precisa de foco. Nos exemplos que eu dei, eu fiz um hábito de cada vez.
que é como eu recomendo. Porém, dependendo, às vezes você vai conseguir empilhar um de manhã, um de tarde, um de noite. Pode ser. Preferencialmente um, no máximo 3 hábitos que você quer cultivar. Observe que hoje eu estou fazendo o vídeo. Outrora, antes, eu fiz o cardio. Depois que eu estabeleci o cardio, eu mudei o cardio de momento e estou usando esse momento agora para fazer o vídeo. Pode ser que depois que o vídeo esteja bem estabelecido, que eu consiga fazer ali outro horário, eu use esse horário aqui assim que as crianças dormem para fazer outra coisa. O que eu quero dizer com isso tudo? Que você pode até fazer uma lista com mais hábitos, mas você não necessariamente precisa tentar cultivar todos eles de uma vez. Mesmo que às vezes você cite 3 ou mais hábitos, talvez seja interessante você começar com um. Cultiva um hábito, cria consistência nele. Ele virou consistente, virou hábito, aí você passa para outro. E assim você vai um hábito por vez. Pensa, se você conseguir fazer sempre assim, um hábito por vez, se demorar aí uns 40 dias, 60 dias, para você conseguir fortalecer bem um hábito, ao final do ano, se você demorar 2 meses para cada hábito, você fez 6 hábitos, você cultivou 6 novos hábitos, que no longo prazo, aquele hábito ali sendo feito todo dia vai acumular muita hora que vai modificar o seu eu do futuro. Então também não tenha pressa. Por isso que eu falo, preferencialmente um, no máximo 3 hábitos. Se você quiser listar mais, você pode até listar, mas crie um ranking de prioridades. Primeiro eu vou fazer esse, depois esse, depois esse. Estabelecer os hábitos que você quer cultivar. Segundo passo, você vai olhar para a sua rotina e vai começar a observar os padrões. Sejam de hábitos ou sejam também, igual esse exemplo aí do empresário. Ele todo dia chegava de carro no serviço dele, estacionava o carro. Ele observou esse padrão. Todo dia ele faz isso. Então, ele foi lá e colocou, assim que eu chegar no meu serviço, eu vou fazer a leitura. Antes de eu sair do carro. Então, a gente tem que observar o padrão da nossa rotina, observar as coisas que são feitas todo dia ou quase todo dia e aonde que a gente pode encaixar ali aquele hábito. Por exemplo, quando eu falei ali que eu dei o exemplo do cardio, eu já sabia que eu tinha uma rotina de treino matinal. Eu sempre acordei, sempre não, mas já tem uns 10 anos que eu acordo cedo, antes das 6 da manhã. Quando eu digo cedo, é antes das 6 da manhã. É 5, 4, geralmente é 5 ou 4 horas da manhã. E aí eu treino bem cedo. Eu já tinha essa rotina de treinar cedo. Só que eu acordava cedo para treinar, não dava para eu encaixar mais nada ali. Então a gente tem que ter esse senso crítico de pensar, beleza, eu quero fazer, por exemplo, um cardio. Dependendo do treino que você for fazer, mesmo que seja 5 minutos, você vai suar. E às vezes você vai querer encaixar isso no meio do dia, mas no meio do dia você vai suar ali, vai ficar o resto dali da tarde suado no seu trabalho e às vezes isso não convém. Então é lógico, a gente tem que ter um bom senso ali de pensar aonde que a gente vai encaixar aquela atividade que seja compatível com o seu dia também, aonde que ela consiga se encaixar. Então, para isso, primeiro a gente tem que observar os padrões. Talvez um exercício interessante é você pegar um papel e escrever. Escreve tudo que você faz no dia. Tipo assim, eu acordo, aí eu escovo o dente, aí eu tomo água, aí eu tomo um café, aí eu vou no banheiro fazer número 2. Quanto mais detalhada for essa lista, mais fácil vai ser enxergar o padrão. E por que você tem que escrever? Preferencialmente num papel. Pega lá, caderninho, caneta, escreve. Porque quando você escreve no papel, e você pega naquilo, aquilo sai do intangível para o tangível. Você pode agora pegar, você pode ver, analisar. E aí você olha aquela lista ali. Quanto mais detalhada você fizer, mais vai dar mais trabalho fazer mais detalhada. Mas depois que você fizer ela bem detalhada, você vai conseguir enxergar talvez brechas que você não enxergaria se você só estivesse pensando, se você tivesse feito uma lista mais ou menos. Você vai conseguir enxergar as brechas ali, aonde você vai poder encaixar o hábito ou os hábitos que você quer cultivar. Então, feito isso, você vai depois fazer o quê? Vai simplesmente executar isso. Então, você definiu quais são os seus hábitos, pensando ali no seu eu do passado ou no seu eu do futuro, como eu falei. Depois, você vai fazer uma lista de todas as atividades do seu dia,
para observar os padrões e entender aonde que vai encaixar, aonde que é possível encaixar aqueles hábitos que você quer cultivar. Por fim, você vai colocar esse plano em prática. E aí você vai colocar, assim que eu chegar no trabalho, eu vou ler. Assim que meus filhos dormirem, eu vou fazer atividade física. Assim que escutar os vídeos do Gabriel, eu vou fazer... tarararararã. Você pode colocar aí para um hábito. Ó. Você coloca meus vídeos aí para escutar algum momento do dia. Você está indo para o serviço, você coloca lá um vídeo meu lá para escutar. E aí assim que você escutar meu vídeo, você vai lá e empilha outro hábito, por exemplo. Então, eu queria trazer essa ideia dessa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que me ajudou bastante. Como eu disse, ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é mais uma ferramenta para o nosso arsenal de ferramentas para a gente poder cultivar uma versão melhor de nós mesmos no futuro. E essa versão melhor de nós mesmos passa pelo cultivo de bons hábitos. E essa ferramenta pode te ajudar a cultivar bons hábitos. Então, para fazer um breve resumo aqui, rapidinho, para a gente poder fixar, você vai fazer a lista de seus hábitos pensando no o que você gostaria que seu eu do passado tivesse feito, que você agradeceria hoje, ou o que seu eu do futuro vai te agradecer por ter começado hoje. Você vai fazer uma lista de todas as atividades que você faz no seu dia. Quanto mais detalhado, melhor você conseguir observar os padrões e achar as brechas. Achou ali onde você vai encaixar, você vai pegar e vai pegar o hábito que você quer colocar e vai colocar ele em seguida de algo que já acontece rotineiramente na sua rotina. Assim que tal coisa acontecer, eu coloco o hábito. Assim que eu fizer tal atividade, eu vou fazer tal hábito. E aí depois você põe isso em prática. E assim você vai cultivando um hábito, cultivando bons hábitos. Nós vamos ganhar horas de voo nesse hábito. Ganhando horas de voo nesse hábito, nós vamos nos tornar especialista naquilo. E tornando especialista em algo que é bom, certamente nós vamos produzir uma versão melhor de nós mesmos. Se você curtiu esse vídeo, considere compartilhar ele com um amigo que também quer ser uma pessoa melhor, buscar a sua melhor versão, que quer cultivar bons hábitos. Talvez esse vídeo possa ajudar ela também. E já considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar ligado aí sempre que tiver novidade por aqui. É isso aí, que Deus abençoe todos vocês, tamo junto e até a próxima.